Tenho a honra de receber o embaixador Marcos Henrique, que fala hoje no ciclo de palestras da ADESG sobre conjuntura internacional. E o que tem a ver o Brasil com essa conjuntura? O que pensam hoje os países da Europa, dos Estados Unidos, as potências pensam com relação ao Brasil? Embaixador, é um prazer muito grande tê-lo aqui no programa. E o momento é de se falar mesmo de conjuntura internacional. O prazer é meu de estar aqui de volta em Juiz de Fora, especialmente no seu programa. A minha intenção com a palestra de hoje à noite é transmitir uma visão objetiva de como o mundo está se comportando atualmente, em particular depois do fim da Guerra Fria, e, mais uma vez, uma alteração importante, que foram os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001. Então, como o Brasil está situado nesse contexto internacional. Esses ataques aos Estados Unidos, praticamente, a gente pode chamar de um divisor de águas na história mundial. Seria isso? Eu hesitaria em usar um termo tão importante como divisor de águas na história mundial, mas, sem dúvida, os ataques do 11 de setembro criaram uma situação inédita para a sociedade norte-americana. Isso mexeu com vários valores da nação norte-americana, entre eles, por exemplo, o zelo com que o americano defendia a sua privacidade. Diante da necessidade de se preparar para evitar outro ataque semelhante, eles tiveram que abrir mão de grande parte dessa privacidade, quase total. Isso é uma mudança seríssima numa sociedade, em qualquer sociedade, essa mudança de valores. É um dos resultados importantes. E o outro, esse se refletindo no resto do mundo, deu aos Estados Unidos uma sensação de que eles precisam desenvolver uma conduta muito mais agressiva, muito mais afirmativa no mundo todo, com uma diretriz de ação preventiva, o que é extremamente perigoso para todos nós. Embaixador, qual a visão que grandes países como Alemanha, Estados Unidos, França, têm hoje em relação à nossa economia, à nossa cultura, ao desenvolvimento do Brasil? Qual é a visão desses países com relação ao nosso país? Olha, essas coisas você, quando pensa como o país A, B ou C nos vê, você precisa considerar quem é que está nos vendo. Só para simplificar, você pode considerar 3 níveis. Como é que a população daquele país, o povo daquele país nos vê, como o governo, as autoridades e, sobretudo, os serviços diplomáticos e de inteligência daquele país avaliam o Brasil e, por último, como a mídia daquele país nos avalia. Essas 3 visões não são e raramente são coincidentes. Então, de forma geral, a percepção que um povo tem do Brasil, qualquer povo, eu diria, é boa. Nós somos um povo agradável, simpático, que não tem arrogância, que não tem desígnios de poder. Então, é uma percepção muito boa. A mídia vai refletir as tendências da mídia chamada internacional. E isso daí escapa de qualquer tipo de controle objetivo. E aquele outro escalão a que eu me referi, e que para mim é o mais importante, porque é ele que vai gerar políticas e atitudes para com o Brasil, é dos serviços diplomáticos, dos serviços de inteligência desse país. Embaixador, nos anos de exceção, de 64 e 84, o povo brasileiro mal sabia sobre CPI, corrupção, nada disso era cogitado e não acontecia. De 84 para cá, com o final dos anos de exceção, nós estamos vendo aí CPI e escândalos e mais escândalos. O que isso aí provoca nos países que querem investir no Brasil? Olha, sem dúvida, essas situações de instabilidade, de percepção de deficiências na vida política de um país criam uma sensação num potencial investidor de insegurança, de incerteza e pelo menos vai fazer ele parar para pensar um pouco. Esse resultado negativo é mais ou menos inevitável. Embora problemas de corrupção existam em qualquer país do mundo, né? A maneira de lidar com eles é que varia muito.
A forma como estão sendo levadas as CPIs, o senhor acredita que elas estão sendo corretas? Olha, eu como diplomata de carreira tenho uma absoluta isenção pela vida político-partidária. Eu não tenho preferências político-partidárias. O diplomata não serve a governos, ele serve ao Estado, à nação. Então ele não se preocupa muito com os interesses, repito, político-partidários. A condução das CPIs, a meu ver, obedece muito mais a esses interesses. Então, para mim, é difícil avaliar se isso está sendo bem ou mal conduzido, porque essa avaliação do bem e do mal conduzido é feita pelos interessados no processo, muito mais do que a sociedade brasileira, que o que quer ver é acabar com essa corrupção desenfreada, muito ampla, que surpreendeu, creio eu, ao povo brasileiro, pela sua dimensão. Nós queremos agradecer aqui a participação no programa do embaixador Marcos Henriques, que está em Juiz de Fora para participar desse ciclo de palestras da DESG. Ele que é uma pessoa que mostra toda a sua inteligência, o seu envolvimento com as coisas do Brasil e do mundo, e parabenizar o senhor, né, por tudo e agradecer muito aqui pela participação no nosso programa. Quem agradece sou eu, sobretudo a sua generosidade tipicamente mineira e de Juiz de Fora. Deixa eu só concluir dizendo que, pelo lado de pai, a minha família tem origem aqui nessa região. Meu avô era de Mar de Espanha e aqui perto de Juiz de Fora é uma localidade que tem o nome do meu bisavô, senador Agostinho Cortes. O senhor está em casa, então? Estou 100% em casa. Muito obrigado. Obrigado, senhor.